Quando temos muitas informações em uma planilha como registro de funcionários, a operação de cadastro, pesquisa, exclusão é muito importante para a atualização dessas informações. Esta aula mostra como aplicar filtros em um banco de dados de funcionários e como excluir um determinado registro. Esta planilha é a planilha onde ficam os registros armazenados. Essa primeira parte é a parte dos dados da empresa. A segunda parte são os dados dos funcionários, os registros dos funcionários, colocados em linha. E esse primeiro campo, que é o CPF, é um índice. Através deles, nós localizamos um registro. Algumas ações para administrar essas informações nós executamos nesta planilha, que é a planilha de cadastro, com esses botões, o cadastrar e o consulta, e a consulta. Em funcionários, para que nós não tenhamos que usar comandos ou até mesmo entrar em fórmulas mais complexas, nós vamos trabalhar aqui a exclusão. Nós vamos localizar um registro e excluir diretamente no local de armazenamento das informações. E para isso nós vamos usar um recurso muito simples, que é o recurso de filtro que nós temos no Excel. Tá? Que são esses botões, e principalmente pelo CPF nós vamos localizar um registro e em seguida excluir. Eu vou retirar esses filtros que estão aqui e vou recolocar, principalmente para mostrar um pequeno detalhe na hora de selecionar a planilha, para que identifique corretamente os seus registros. Para retirar o filtro, então basta clicar aqui na linha dos filtros, vir aqui no grupo de comandos para edição, em filtrar, e você desabilita o recurso de filtro. Para colocar então a primeira vez, a seleção da sua planilha deve ser desta forma. Você seleciona todas as colunas, no meu exemplo aqui até a coluna AB, e o número previsto de linhas para registro. No meu caso, eu estou prevendo aqui 50 registros. Perfeito. Após essa seleção, então eu venho no grupo de comandos para edição, classificar e filtrar, e habilito o comando de filtro nos campos dos registros. A partir de agora eu posso já executar a busca do registro aqui pelo CPF. Ele consegue identificar todos os CPFs. Nesse local de pesquisa você digita o CPF desejado, no meu caso aqui, CPF 55, ele executa o filtro e dá um OK. Então desta forma você está separando, individualizando esse registro dos demais. Após separar o CPF ou o registro de um determinado CPF para exclusão, você vem e clica aqui no título da linha, no meu caso a linha 7. Eu faço esta seleção. Feito esta seleção, eu venho aqui no grupo de comandos para células da guia à página inicial e clico no item excluir, excluir linha. Feito isso, eu venho aqui no CPF, neste local onde há uma indicação de filtro, eu abro e escolho esta opção, limpar filtro. O que acontece? Ele tira o filtro executado e retorna os outros registros da minha base de dados. Então, é muito importante que você tome cuidado com esse procedimento, porque você está excluindo uma informação de registro, no caso aqui, registro de funcionário, para que você não cometa erros. Então, esse comando de exclusão de registro fecha um conjunto de comandos para administração desse banco de dados com registros de funcionários. Aqui na guia cadastro nós temos outros dois comandos, o cadastrar e o consultar, fundamentais para a administração então dessas informações. Fazer uma avaliação da minha planilha pode ser muito importante para conhecermos como ela está configurada, para entender como os cálculos relacionam as células.
Nesta aula estudaremos como rastrear os valores dos cálculos, exibir a fórmula, avaliar e verificar os erros nas fórmulas. Perfeito, então eu vou colocar aqui novamente o valor e vamos então rastrear os cálculos. Por exemplo, este resultado aqui, 112,35, surgiu da onde? Quais números vêm antes? Então, quais números precedem ele? Então, eu venho aqui na guia Fórmulas, após ter selecionado a célula, e vou aqui em Auditoria de Fórmulas e clico em Rastrear Precedentes. Olha só, ele mostra que esse valor tem três valores que vieram antes: o ICMS, a quantidade e o valor unitário. Então, este valor depende desses três. Ok, vamos remover as setas. Este 30 aqui, ele depende de quem? Vamos ver, precedentes. O 30 depende da alíquota, da quantidade e do valor unitário. Então, eu preciso desses valores para chegar ao 30. Legal, vimos os precedentes. Agora vamos ver os dependentes. Por exemplo, o 7. Quem depende dele? Rastrear dependentes. Todos esses. Perfeito. Remover. Agora vamos verificar aqui o 35. Quem depende dele? A pontinha da seta aqui no ICMS e a pontinha da seta em total indicam que o 35 tem dois dependentes. O ICMS depende dele e o total depende dele. Então, é assim que eu posso rastrear os precedentes que vêm antes e os dependentes, quem vem depois, quem depende. Ok, após ter verificado os dependentes e os precedentes de um cálculo, nós podemos também visualizar a fórmula, a expressão que foi montada no cálculo. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na guia Fórmulas e no grupo de comandos para auditoria, eu venho aqui em Mostrar Fórmulas. Eu dou um clique e ele exibe a fórmula aplicada numa determinada região. Então, percebam aqui que eu tenho a função C, ela repetida em todas as células. Posso conferir se há algum erro no meio. Aqui também o total. E aqui interessante, ó, a porcentagem, embora eu digite 7, ó, quando eu dou Enter ele fica 0,7. É como se ele fizesse uma divisão por 100. E clicando novamente no Mostrar Fórmula, ele retorna a planilha para a situação anterior. Então é desta forma que eu posso utilizar o Mostrar Fórmula dentro do gerenciamento da minha planilha. Então agora nós vamos verificar erros nos cálculos, juntamente com a função de avaliar a fórmula. Avaliar a fórmula para encontrar o que ocasionou o erro. Então vamos lá, eu vou provocar aqui um erro no nosso exemplo. Clicando na primeira célula, vindo em Fórmulas e Auditoria de Fórmulas, eu vou clicar aqui no Verificação do erro. Perfeito. Então, ele está mostrando aqui que na célula tal, nós possuímos um cálculo e acontece um erro. Um valor usado na fórmula tem o tipo de dados incorreto. Esse é o erro. Eu posso também aqui mostrar as etapas do cálculo para entender melhor o erro. Então vamos lá. Clicando em etapas do cálculo, eu vou entrar no avaliar a fórmula. Então vejo bem, ele faz a avaliação, a próxima avaliação resultará em um erro. Então ele está mostrando um cálculo que é um valor mais a alíquota, que é um valor, a multiplicação aqui de valor unitário com quantidade, mais a alíquota é o ponto do erro, porque eu tenho um número tentando somar com um texto. Nós vamos avaliar e ele mostra que dá o erro, o valor. Se eu reiniciar, ele vai etapa por etapa. Aqui na avaliação, então, ele mostra a célula E7. Eu vou depurar o E7. Então, ele mostra que o E7, aqui está selecionado, possui o valor 15. Depuração circular, então ele substitui o 15, né, e vai para o próximo. F7, o que tem no F7? Depuração total, o F7 possui o número 7. Ele veio aqui e verificou. Na depuração circular, ele vai incluir o 7 e mostrar aqui como está o cálculo. 15 vezes 7. Avaliar, 15 vezes 7 é 105.
Avaliar novamente, então ele vai 105, tira o parênteses, mais o G7. O que é o G7? Então, depuração, G7 é uma função C que nós temos aqui, que avalia se aqui está vazio ou não. Vamos lá, depuração circular. Então, o que acontece? O resultado daquela função C é esse texto, alíquota inválida, porque aqui está vazio. Então, ele multiplica 105 por este texto, alíquota inválido. Se eu colocar aqui para avaliar, então ele chega ao erro. Consegui detectar exatamente onde está o erro da minha forma. Agora eu posso clicar em fechar e eu posso ir, por exemplo, para o próximo. Ele vai para a próxima célula, como eu sei que é o mesmo cálculo, então eu posso fechar. Então é assim que eu faço uma avaliação e uma verificação do erro na fórmula. Essas são então algumas ferramentas auxiliares para fazer auditoria nas minhas fórmulas, conferir onde está o erro ou como elas estão se comportando.